Fala pessoal, aqui é o Potter falando, Belém do Pará. E recentemente, uma das aquisições, eu fiz os vídeos aí promocionais e veio também, né, tava ali no meio da promoção, a caixa do Spider-Man Blue, né, uma edição especial sobre a obra do Homem-Aranha Azul. E me ocorreu, né, de falar com vocês, né, sobre justamente a obra Homem-Aranha Azul, que na minha humilde opinião é uma das melhores histórias do Homem-Aranha já feitas. Então vem comigo que eu vou falar tudo um pouquinho mais sobre essa obra fundamental do Cabeça de Terra. E claro que você já vai começar com o pé na porta, o dedo do like, tá passando aí pela catraca já, tanto like no vídeo, se inscrevendo no canal, aquele pack fundamental ali, né? Ativa o sino logo para receber notificações de vídeos bacanudos que nem esse, né? Que a gente tem o maior prazer aqui de compartilhar com vocês. Quer ajudar um pouquinho mais o canal? Se você estiver vendo a gente pelo celular, logo ali no primeiro comentário, se você rolar a tela pro lado, vai aparecer a opção para você hypar o vídeo. Fazendo isso, você está dando uma moral ainda maior para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. E se você quiser ajudar também, pode também compartilhar, sinta-se à vontade, tá? E assim, os quadrinhos e livros que eu comentar aqui, eu sempre procuro deixar, né, quando eu encontro uma promoção bacanuda lá na Amazon e tudo mais, eu deixo o link na descrição do vídeo. Se você gostar das nossas dicas, quiser adquiri-los por esse link, tá ajudando ainda também o canal de forma muito pai d'égua. Pessoal, não tem como a gente falar de Homem-Aranha Azul sem contextualizar melhor a história de Homem-Aranha Azul, né? Para as pessoas que não sabem tudo mais, Homem-Aranha Azul, né, que é uma das obras da quadrilogia das cores, vamos dizer assim, que Jeff Loeb e Tim Sale fizeram para os medalhões da Marvel. Dentre esses medalhões, Homem-Aranha não poderia ficar de fora. E cada história, por que é uma quadrilogia das cores, né? Cada herói desses, vamos dizer assim, tinha uma paleta, tinha um tema específico, geralmente focado nas origens do seu personagem, e adotava uma cor, vamos dizer assim, para permear, para predominar, né, no tema daquela questão. Para o Demolidor foi o Demolidor amarelo, Capitão América, se eu não me engano, foi a cor branca, o Hulk a cor cinza e Homem-Aranha a cor azul. Essa história, ela rememora de novo, né, pegando aquele tema ali, aquela temática de falar sobre o passado dos personagens, mostra Peter Parker se lembrando da sua antiga namorada, falecida, que é Gwen Stacy. Então não tem como a gente falar de Homem-Aranha Azul sem antes falar da morte de Gwen Stacy. Um dos maiores marcos dos quadrinhos ocidentais, pessoal. Principalmente pelo fato de que até essa história, vamos dizer assim, essa e outras também que permearam aquela época, aquele contexto, né, ela foi um marco, vamos dizer assim, no sentido de que era muito raro você ver um personagem tão importante para o seu protagonista morrer. E olha que nós estamos falando, né, de super-heróis, que a gente sabe que boa parte, 90% desses heróis que já morreram, foram dados como mortos e tudo mais, acabam voltando cedo ou tarde. Não foi o caso de Gwen Stacy. O peso que essa obra teve, né, com o passar dos anos, só cresceu, ao ponto dela ser um dos marcos da era de bronze dos quadrinhos, justamente por ela simbolizar um pouquinho do fim da inocência, vamos dizer assim, né, e o que seria, vamos dizer, uma abordagem mais adulta, mais complexa, né, com mais significados, buscando agradar aí um público que já vinha, vamos dizer assim, da era de prata, já estava crescendo e que ansiava por histórias com um teor mais adulto, vamos dizer assim. E a morte de Gwen Stacy, pessoal, que essa edição que eu tenho em mãos aqui é um dos clássicos, né, do Homem-Aranha. Esse aqui é o volume 3, publicado pela Panini Comics. Ele já nos mostra, vamos dizer assim, que as histórias do Homem-Aranha estavam tendendo para um caminho mais tortuoso, um caminho mais sombrio, né? As histórias do Homem-Aranha, vamos para vocês terem uma ideia, antes da morte da Gwen Stacy, devo lembrá-los aqui que existia um relacionamento, né, de bastante amizade, que era o Peter Parker com o capitão da polícia de Nova York, que era o Capitão
Stacy. E essa coletânea, ela nos traz justamente o contexto, ao ponto que isso vai acabar culminando na morte do Capitão Stacy, na edição 90 da revista The Amazing Spider-Man. Até então, Stan Lee ainda estava à frente, tá, dos argumentos, seguido por Gil Kane nos desenhos, com o Joe Romita na arte final. E nessa época, Gwen Stacy já estava namorando com Peter Parker, já estava, né, num rolo. Capitão Stacy, inclusive, apoiava esse namoro e sabia da dupla identidade do Homem-Aranha. Isso nós vamos descobrir justamente no momento derradeiro em que, no enfrentamento entre o Dr. Octopus e o Homem-Aranha, os escombros da luta, né, despejados pelo Octopus, estão por cair em cima de uma criança, e o Capitão Stacy o salva, ficando no lugar da criança, sendo atingido mortalmente pelos destroços. Isso faz com que o Capitão Stacy peça para que Peter Parker, ele fala que a minha filha ama você, e seja bom para ela, filho, cuide de Gwen. E é essa promessa que fica implícita justamente, né, do Homem-Aranha em proteger a filha do grande herói, né, que ele conheceu, que foi, né, a segunda, vamos dizer assim, é a segunda representação paterna, né, como o próprio Peter Parker fez questão de dizer nas histórias, além do seu tio Ben, foi o Capitão Stacy. E eis que em 1973, na revista The Amazing Spider-Man 121, em uma reunião, vamos dizer assim, de portas fechadas, né, uma reunião editorial do Homem-Aranha, onde Stan Lee, teoricamente, não estava presente, o roteirista que estava à frente dessas histórias e tudo mais na época era o Roy Thomas. E Gerry Conway ainda era o argumentista do Homem-Aranha, né? Era quem fazia, seguido por Gil Kane nos desenhos e John Romita na arte. E eles buscavam, lembrando vocês mais uma vez, era o início da Era de Bronze, né, dos heróis. Heróis mais maduros, heróis mais violentos, Justiceiro, né, era lançado aí pela Marvel e fazia um sucesso estrondoso, assim como outros autores. Então, Gerry Conway queria, de alguma forma, balançar um pouquinho o coreto disso, mexendo com um dos medalhões da Marvel. E uma ideia que ele teve junto com o Roy Thomas era matar a Tia May, né? Afinal de contas, a Tia May já vivia ali, né, uma senhora de idade, de idade bastante frágil e tudo, por conta disso, e vivia ali, né, reclamando de doença e tudo mais com o Peter, vivia dentro de uma situação de fragilidade. Ela era sempre, vamos dizer assim, tratada com muito carinho e muito cuidado do Peter Parker, pois era a única parente viva dele. Então eles queriam balançar um pouquinho o coreto e queriam matar a Tia May. Pois eis que John Romita tem uma ideia, que ele fala assim, se é para balançar, bora balançar de vez o negócio. E vamos matar a Gwen Stacy. Reza a lenda, no livro A História Secreta, né, Marvel Comics, de Sean Howe, do livro, tá? Vou até ler aqui o trecho aqui para vocês. Procurando uma forma de abalar o surpreendente Homem-Aranha, Thomas e Conway chegaram a discutir a ideia de matar um dos coadjuvantes, nesse caso a Tia May. Então, ela era a escolha mais óbvia entre os indicados. Mas John Romita ficou sabendo dos planos e sugeriu outra vítima. A namorada do Peter Parker, a adorável Gwen Stacy. Conway achou a ideia de genialidade ímpar. Ela era uma ninguém. Um rostinho bonito e só, disse ele. Ela não contribui em nada. Não fazia sentido para mim Peter Parker ter ficado só com uma gatinha como aquela, e ela não tinha problema nenhum. Só uma pessoa com problemas iria ficar com um cara cheio de problemas como o Peter Parker. E a Gwen Stacy era simplesmente perfeita. Era basicamente Stan cumprindo a fantasia de Stan. Stan, né, casou-se com uma mulher que na prática ela era que nem a Gwen Stacy, que era John Lee. Que ela era loura, muito atraente, né, a mulher perfeita e tudo mais. E eu acho que Gwen era simplesmente o Stan copiando, né, a sua vida com sua esposa. Moral da história, o que dava a entender era que a galera gostava mais do estilo impávido, do estilo, né, tempestivo, festivo de Mary Jane, e se incomodavam com a perfeição que a Gwen Stacy representava. Então, pessoal, na edição 121 de Amazing Spider-Man, com roteiros de
Gerry Conway, a arte de Gil Kane e a arte final de John Romita e Tony Mortellaro, Homem-Aranha enfrenta Harry Osborn, que sabe, né, da identidade secreta do Homem-Aranha, e justamente por saber disso, além de tudo ainda tendo problemas com seu filho, um adicto, né, viciado em drogas, nesse caso aqui LSD, lembrando, era de bronze, já tinham acontecido várias coisas sinistras com os personagens ao redor do Homem-Aranha, e o filho do Harry Osborn sendo drogado era uma delas. Então, isto posto, o fato do Duende Verde saber, conhecer a identidade secreta de Peter Parker não poderia ter sido utilizado como arma melhor, ao ponto do Duende Verde utilizar Gwen Stacy como refém e arremessá-la durante a luta com Peter Parker. Para piorar, pessoal, isso foi muito bem explorado, inclusive no cinema. O Homem-Aranha, quando tenta resgatar a Gwen e lança a sua teia, ele consegue puxar a teia, né? Consegue segurar o corpo da Gwen desacordado, porém, com balançar, os autores, para piorar ainda a situação, ainda colocaram um snap, sinalizando aí que, além, obviamente, de tudo que nós já havíamos lido aqui da luta, do combate e tudo mais, talvez o Homem-Aranha tenha sido, inclusive, cúmplice do assassinato de Gwen, pois, teoricamente, o pescoço dela, né, se quebrou no momento em que a teia se reteve. E assim, meus amigos, Gwen Stacy, a namorada perfeita de Peter Parker, morre. Terminamos a história justamente com o Homem-Aranha jurando vingança contra o Duende Verde. Vingança essa que seria concretizada logo na edição 122. Mas retomando a história secreta da Marvel Comics. Por que eu falei que, teoricamente, o Stan Lee não participou, né, dessa reunião para a decisão tão importante de matar, né, a Gwen Stacy? Lembrando, nessa época não existia internet, não existia outra forma, né, dos editores, da própria Marvel se comunicar com seus fãs se não fosse por carta. Antes disso, Stan Lee foi convidado para fazer palestras. Eventualmente ele era convidado para fazer palestras e falar sobre seus personagens, sua profissão e tudo mais. Ele era um embaixador da Marvel, afinal de contas. E em algumas dessas palestras nas universidades e tudo mais, ele chegou a sofrer ameaças dos fãs do Homem-Aranha, indignados com a morte da Gwen Stacy. E Stan Lee aparentemente alegava não saber de nada, dizendo que estava viajando nessa época e quando ele chegou a decisão já havia sido tomada e a personagem já havia morrido. Isso aí, obviamente, criou uma celeuma que foi explorada aqui no livro, pois é mostrado aqui, pelo menos na versão tanto do Roy Thomas quanto do Gerry Conway, que uma decisão importante como essa jamais passaria despercebido do seu editor-chefe. Então eles informaram sim para o Stan Lee isso, e o Stan Lee aparentemente havia dado de ombros e autorizado, dado carta branca para eles matarem a personagem. E aqui eu não vou nem entrar no mérito se Stan Lee falava a verdade, né, alegando desconhecimento ou não, pois isso não muda o fato de que a própria Marvel, e nesse caso os seus editores, e especificamente aí quem decidiu por matá-la, eles não entendiam ainda o peso que essa personagem teria na vida, né, do seu protagonista. O que eles não entendiam é justamente o fato da Gwen Stacy ser a garota perfeita, né, a garota a namorada dos sonhos. Era que boa parte dos nerds, né, talvez eles não entendessem que a galera curtia os dois personagens, tanto o Homem-Aranha quanto o Peter Parker. Peter Parker, apesar de ser um nerd, vivia, né, no perrengue, trabalhando e tudo mais, cuidando da tia e tudo mais, ele tinha as benesses também de ter a namorada perfeita. Namorada perfeita essa que era adorada pelos fãs do Homem-Aranha. E isso, né, ela simbolizava, como o próprio Roy Thomas falava, um tom jocoso, vamos dizer assim, que ela era perfeita demais, jamais ela poderia ficar com o Homem-Aranha. Bom, os fãs a adoravam e queriam, né, que obviamente esse relacionamento tivesse um final feliz. Por isso, né, essa comoção toda, que foi muito, mas muito bem explorada anos depois, inclusive na história que compõe esse volume, que é a história O Beijo, aqui roteirizado por J.M. DeMatteis e John Romita Sr. E ela foi publicada na The Amazing Spider-Man 365. Detalhe, John Romita Sr. que deu a ideia de matar a Gwen, tá? Então aqui eles mostram o Peter Parker
abrindo, né, o álbum de fotos antigo e relembrando um dos últimos momentos em que ele teve um encontro romântico com a Gwen. Essa noite, que na mente de Peter Parker ela se mantém ainda como perfeita, é um marco, vamos dizer assim, é aquele momento mais especial que ele adora se lembrar. Terminamos a história já mostrando, né, o Peter Parker que até nesse momento já estava no relacionamento, né, sério com Mary Jane. Então mostra aqui justamente a compreensão de Mary Jane e a saudade também de Mary Jane dessa personagem tão querida pelos fãs. Terminamos a história, né, com a página, o álbum de fotografia, justamente mostrando essas duas chagas no passado do Homem-Aranha, vamos dizer assim, que é a morte do Capitão Stacy e de Gwen. Isso aqui, pessoal, foi plenamente explorado também, inclusive na própria história do casamento do Homem-Aranha, que ela deu origem a um what if, a uma história em que nos é mostrado o que aconteceria se o Homem-Aranha, né, tivesse resgatado Gwen Stacy. E nessa história, o Homem-Aranha não apenas salva a Gwen Stacy, como ele casa com a Gwen Stacy. Porém, o Duende Verde denuncia a identidade secreta do Homem-Aranha para o Jonah Jameson, que bota a cabeça do Peter Parker a prêmio. E terminamos a história justamente com Peter Parker sendo um fugitivo sem saber o futuro, né, desse casal. E isso também foi muito bem explorado, pessoal, na saga Dinastia M, onde, né, os Vingadores eles são lançados numa realidade alternativa, onde literalmente estão vivendo a vida dos sonhos. E na vida dos sonhos do Homem-Aranha, Gwen Stacy sobreviveu, Peter Parker está muito bem casado com Gwen Stacy, e inclusive eles têm um filho juntos. Então, para quem quer saber o que aconteceria, né, se a Gwen Stacy estivesse viva, não faltam opções aqui, justamente de leitura, para os fãs imaginarem essa possibilidade. E vocês sabiam que essa história ela foi tema de um livro exclusivo, né, para você que quer saber exatamente o peso dessa história, que essa história teve no mundo dos quadrinhos ocidentais? Existe um livro da editora Noir, feito por um autor brasileiro, em que ele esmiuça todos os bastidores dessa história. E eu estou falando de Noite em que a Marvel fez o mundo chorar. A história por trás da morte da namorada do Homem-Aranha. Pessoal, isso aqui é um livro de 140 páginas, em que o fã e pesquisador Eduardo da Silva Pereira, ele revela toda a história por trás dessa decisão editorial tão importante e tão marcante na vida do Homem-Aranha e, por tabela, de todos os seus fãs. Preciso também, né, lembrar também que essa personagem ela foi tão importante que ela foi homenageada também por Kurt Busiek e Alex Ross na história O Dia em que Ela Morreu, que é literalmente o último livro da saga, né, da minissérie premiadíssima Marvels, em que Phil Sheldon, né, acompanha a Gwen Stacy até praticamente a véspera da sua morte. E ele tem a oportunidade de conversar com a Gwen, tentando aqui inocentar o Homem-Aranha da acusação da morte do Capitão Stacy. Tempos depois, inclusive, alguns outros autores, né, tentaram trazer a personagem de forma bastante desajeitada, vamos dizer assim. E essas histórias, inclusive, né, o roteirista inclusive foi o Michael Straczynski, com a arte de Mike Deodato, tirando a arte espetacular, a história muito mal elaborada, tentou mudar um pouquinho justamente dessa aura, né, de perfeição que existia ao redor da personagem, e não vale nem a pena ser mencionada aqui, tanto que inclusive ela nem sequer existe hoje, ela é considerada para a cronologia do personagem. Uma das maiores provas de que a personagem é tão importante que, né, deram um jeito de trazê-la de volta à vida, né, através de uma realidade alternativa, aonde ela foi picada pela aranha radioativa no lugar de Peter Parker e adquiriu os poderes, né, se tornando assim a Aranha Fantasma. Isso aí foi publicado, né, em vários volumes encadernados aí pela Panini. Inclusive ela teve se tornou interesse romântico do
Miles Morales, também um Homem-Aranha, ou seja, mostrando mais uma vez que o destino, tanto de Gwen Stacy quanto do Homem-Aranha, de um jeito ou de outro, estão entrelaçados. O fato é que muitos momentos, até a um momento da sua morte, né, foram abordados por vários autores e artistas em histórias que rememoravam isso. Só que Jeph Loeb e Tim Sale, em Homem-Aranha Azul, resolveram abordar, tomando aquela ideia ali, né, do beijo, né, daquela última história do 365 do Homem-Aranha. Eles também pegaram aquele momento, vamos dizer, aquele mote do Homem-Aranha pensando, né, do Peter Parker pensando em Gwen Stacy, e deram uma roupagem ainda mais íntima e sentimental, nos mostrando que é um dia dos namorados eventual. Nos é mostrado que Peter Parker, né, que o Homem-Aranha, ele passa no local da morte da Gwen Stacy e ele sempre deixa uma rosa do local aonde ela morreu. E nos é mostrado que Peter Parker, na realidade, ele está lembrando, ele está com um gravador, relembrando o momento em que eles se apaixonaram. Com a arte simplesmente espetacular de Tim Sale, né, narrativa, sabe, dinâmica, com o estilo do Tim Sale, que em determinados momentos beira o cartunesco, nós vamos ver basicamente o Homem-Aranha enfrentando o Duende Verde, justamente naquele momento que o Duende Verde ele fica naquela confusão mental de lembrar e esquecer quem era a identidade verdadeira do Homem-Aranha. Em paralelo a isso, Peter Parker e Gwen Stacy começam realmente a se conhecer melhor e desenvolver um relacionamento romântico. E nós vamos ver aqui justamente um encontro do Homem-Aranha, ele enfrentando vários dos vilões, né, do hall de vilões deles, com a temática animalesca, né? Ele vai enfrentar durante a minissérie o Rhino, o Abutre e vários outros personagens com justamente essa temática, né? Esse tema totêmico, vamos dizer assim, de animais, que era o hall, né, dos vilões do Homem-Aranha. E claro, né, que se estamos falando aqui de Gwen Stacy, teríamos falado do terceiro vértice do triângulo, que é Mary Jane, ou seja, enquanto Peter Parker está conhecendo Gwen Stacy, Mary Jane também surge na vida dele. E a forma muito delicada com que Jeph Loeb e Tim Sale nos narram essas histórias, com aquele tom pueril, né, com aquele tom de inocência ainda, é que resgata, sabe, tudo aquilo que sempre foi o melhor, né, das histórias do Homem-Aranha, em que nem sempre ele precisava botar a máscara para que as suas histórias fossem interessantes. A vida do Peter Parker também teve o seu momento, o seu holofote. Como eu falei para vocês, enquanto o Homem-Aranha enfrenta os seus vilões com temas animalescos e também conhece tanto Gwen quanto Mary Jane, começa a se desenhar aqui na história que um vilão está à espreita. Esse vilão não demora muito para nós descobrirmos que é Kraven, o Caçador. Até que chega o embate final. Ao final da história, Gwen Stacy se declara para o time do Peter Parker e eles têm então o seu tão sonhado primeiro beijo apaixonado. E terminamos a história em tom extremamente melancólico, né, em que Peter Parker se encontra no sótão da sua casa gravando áudios e contando a história de como eles se apaixonaram, esperando que essa fita chegue de alguma forma a Gwen, ao tempo que Mary Jane chega, tal qual naquela história, né, do beijo, chega e fala pro Peter, né, que ela escutou parte da história e que está tudo bem ele se lembrar dela, pois ela sabe, né, o quanto que a morte dela pesa nos ombros do seu marido. E ela termina a história falando: acho que me faz um favor, Peter, de isolar por mim e avisa a Gwen que eu também sinto falta dela. Terminamos a história, né, com ele falando: olha, essa aqui foi minha esposa, Gwen, e foi graças a você que eu consegui aprender a amar outra pessoa. Essa história, pessoal, ela foi publicada nos Estados Unidos em 2002 e logo em 2004 a Panini já nos trouxe essa história nesse formato que eu estou trazendo para vocês aqui. Essa foi a primeira vez que ela havia sido publicada, formato de minissérie. Mas vocês encontram ela em forma compilada
em nos mais variados formatos, capa cartão, capa dura. Ela foi encadernada também naquela coleção da Salvat e foi também publicada agora recentemente também pelo selo Marvel Essentials. Então vocês encontram ela com uma certa facilidade. E claro, né? Se eu resenhei aqui com vocês, a recomendação já está implícita. Eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram adquiri-la. Pessoal, espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, deixa o like, né, meu amigo? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas também, né? Gostarem, darem também o seu devido, né, like também no vídeo, seu joinha. Espero sinceramente que vocês se cuidem, aguardem novidades. E, meu amigo, minha amiga, se não estiver fazendo nada, valer um gibi espetacular. Até a próxima!